Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Abram a sua Bíblia. Vem, cadê as crianças? Cadê? Cadê? Tá faltando criança? Oi? Ei, tudo bem com vocês, pequenininhas? Estenda suas mãos para cá. Senhor, nós abençoamos essas crianças, Deus, em nome de Jesus. Nesse momento que eles vão para a salinha, seja o tempo em que o Teu Espírito produz boas memórias, Senhor, na vida deles, Senhor, em nome de Jesus. Que a Tua graça alcance essas crianças, Senhor, de modo que eles aprendam a reter o que é bom e esquecer o que é mal, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vão para a salinha, sem fazer bagunça. Tem lá tem um jantarzinho esperando, né? Eu vi a Fabi fazendo, agora eu tô aqui pensando, quero ser como criança. Pois é. Abre comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Deixa aberto aí. Capítulo 14 do Evangelho de Mateus. É um texto que você já conhece. Se não leu, já ouviu. Se não ouviu, já deve ter visto em algum lugar. Então, não é nada novo que você vai ler, mas eu tenho certeza que Deus tem algo novo para fazer. Agora, eu quero te convidar a abrir os seus olhos e os seus ouvidos. Esse momento é um momento que pode ser o momento mais importante da sua vida. E eu não estou querendo ser dramático com isso. Mas esse momento é o momento em que a palavra de Deus é revelada. É o tempo em que, se você tiver ouvidos para ouvir, e esse é o ponto, aqueles que têm ouvidos para ouvir, quando ouvem, pode ser uma virada de chave na vida. Pode ser assim a grande transformação. Pode ser a grande resposta. Pode ser o momento em que se resolvem questões de muito tempo. Então, não deixa passar esse momento. Não abre mão desse momento, não se distraia. Fique atento, abra o seu coração. Nós vamos orar e eu te convido a prestar toda atenção nesse momento. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esse culto, por esse momento, por esse encontro. Te agradecemos pela Tua graça, pela maneira como o Senhor nos tem conduzido. O Senhor nos tem conduzido em tantos lugares, Senhor. A gente quer acreditar que nós estamos no controle de alguma coisa, mas, na verdade, em todo o tempo o Senhor tem cuidado de nós. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos porque nós deixamos de ser criaturas e recebemos em Jesus o direito de sermos chamados filhos de Deus. Isso não é para qualquer um, é só para aqueles que o Senhor chamou, para aqueles que o Senhor escolheu. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa dádiva, obrigado por esse privilégio, Senhor. Dá, Senhor, que a nossa mente, o nosso coração consiga entender isso, entender o que o Senhor fez, a dimensão que a nossa mente consiga alcançar do Teu sacrifício, a fim de que não fique só nessa compreensão, mas se transforme em uma atitude de gente que foi salva, de gente que não pertence mais a esse mundo, que não está mais debaixo desse governo, mas debaixo de uma outra regência que agora governa a nossa vida. Faz-nos, Senhor, em nome de Jesus, entrar nesse ambiente onde a Tua boca fala, o nosso ouvido ouve, o nosso coração acata como boa terra, Senhor. Fala, Senhor, conosco, em nome de Jesus. Amém.
Então, Evangelho de Mateus, capítulo 22, você já deve ter lido. Capítulo 22 não, capítulo 14, verso 22, você já deve ter lido. E eu quero começar então te fazendo uma pergunta nessa noite. Normalmente eu faço perguntas, né? Aliás, muito do que a gente aprende, né? Grande parte do nosso aprendizado é a partir do que a gente pergunta, né? E eu quero te fazer uma pergunta que talvez te pegue de surpresa, mas eu quero saber o que te assusta. O que te assusta? É uma pergunta... É uma pergunta que eu nem sei mais se é curiosa, porque na cidade que eu moro, não sei qual é a cidade que vocês moram, mas na cidade que eu moro a gente anda bem assustado, né? Tem muita coisa assustando a gente. Quando se tem filhos, nos dias em que eu vivo, não sei quais são os dias que vocês estão vivendo, mas tem muitas coisas que me assustam. Há muitas coisas assustando muita gente. O que te assusta? Porque diante de nós existem tantas coisas que são colocadas o tempo todo, todos os dias. A gente caminha num cenário, num momento histórico, que tem muita coisa que às vezes deixa a gente preocupado, sim ou não? Tem muita coisa preocupando a gente. A gente está preocupado com o futuro, está preocupado com o dinheiro, está preocupado com a economia, está preocupado com o trabalho. A gente tem um monte de coisa assustando a gente. Está preocupado com aquele vizinho que não guarda a gente. Está preocupado com aquele parente distante. Tem tanta coisa preocupando. Está preocupado com o coração. Há quantas anda o coração, né? Se está inteiro, se está partido, tanta gente de coração partido. Tem muita coisa nos preocupando, tem muita coisa nos dando, se apresentando diante de nós, e muitas vezes realmente é assustador. É um mar de coisas que nos assustam, que nos preocupam. E como a gente tende a comparação, às vezes a gente olha para o lado e parece que é tão fácil, né? Não tem. Às vezes a nossa vida é mó luta. Você olha para o lado, tem alguém que tem as mesmas qualidades, as mesmas oposições, e está indo. E a gente olha e fala assim, gente, por que para mim é mais difícil? Porque, a gente tende, né, a se comparar. Parece que para outros é tão mais fácil. Parece até que Deus tem os seus prediletos, né? Que são aquelas pessoas que de repente Deus escolhe assim e fala, não, esse aqui vai brilhar numa outra tonalidade. A luz dele vai acender mais forte, ele vai funcionar de uma outra maneira. Só que a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, se Deus não faz acepção de pessoas, e a gente comparando com outro, às vezes parece que o outro tá indo melhor, então, a partir desse conhecimento, a gente começa a olhar para dentro. E quando a gente olha para dentro, aí é que a coisa começa a ficar mais estranha, né? Porque quando nós somos honestos conosco, a gente começa a perceber que tem coisa faltando, sim ou não? Ou alguém aqui já está perfeito? Sempre tem alguma coisa faltando, sempre tem algum acerto a se fazer. E a Bíblia diz duas coisas importantes. Diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e diz que a soberba é o primeiro passo da ruína. Então, aquele que diz que não tem pecado está mentindo. Aquele que olha para si e diz que está perfeito, está a um passo da queda. Está na beira do abismo. Então,
quando a gente olha para dentro, a gente vê que tem algo faltando. Alguma coisa está incompleta. Sempre tem um saldo devedor ali, uma falha, um engano, uma falta de fé, vamos lá, alguma coisa que você simplesmente não consegue acreditar, e isso parece que distancia de Deus. Deus deixa de ser esse Deus vivo que fala com a gente sente a presença dele, e passa a ser uma criatura distante, quase como uma ideia, uma coisa mística que não resolve, porque afinal de contas tem uma música do John Mark Macmillan que ele diz isso, né? Um Deus longe, chama Come Closer. Um Deus distante não resolve o meu problema. Um Deus que está preso dentro de um livro não resolve o meu problema. O que resolve o meu problema é um Deus vivo, um Deus que atua, que move a mão sobre a minha vida. É isso que resolve o meu problema. Um Deus que opera contra as circunstâncias, um Deus que, ao contrário do que dizem ao meu respeito, ele fala outra história, e é a história que ele conta que é verdadeira. É isso que resolve. Só que muitas vezes a gente acaba sendo atingido por essa realidade, essa percepção de falta, de distância, de diferença, de não caber em Deus, de não caber nessa realidade. A gente começa a olhar para essa situação, olha para a gente, olha para Deus, olha para a gente, olha para Deus. Como não dá para comparar, a gente diz: eu não posso pertencer. Só que, na verdade, ao mesmo tempo, Deus usa uma ferramenta importante que a gente ainda tem, e ele chama Espírito Santo. A Bíblia diz: é como uma voz por detrás da cabeça, dizendo: esse é o caminho, anda por ele. Às vezes a gente está num mar de incerteza e de repente vem aquela... Já sentiu isso, não? Vem aquele alívio, e é o Espírito Santo por detrás da cabeça falando. Agora, para quem está nesse meio termo, para quem diante das circunstâncias tem medo, e gente, medo não tem relação só com quem não conhece a Jesus. Às vezes nós, conhecendo ao Senhor, a gente acaba se assustando com alguma coisa, sim ou não? A gente se preocupa com alguma coisa. É como se a vida fosse tomada por um nevoeiro, como se a gente tivesse num barco sem remo, no meio da tempestade, chuva e vento, e o barco parece que só roda em círculo, roda, as coisas não mudam. A gente só toma pancada de todos os lados e apanha, não sai do lugar. O que está acontecendo? Eu quero te dizer que nesse caso você precisa de uma palavra de salvação. E é sobre isso que eu vou falar nessa noite. Uma palavra de salvação. Você pode falar junto comigo? Uma palavra de salvação. Então quero ler com você o Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22, diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar.
E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então essa história, esse trecho, vai narrar uma ocasião importante na vida dos discípulos de Jesus. Jesus havia acabado de multiplicar os pães, lembra disso? Jesus multiplica os pães, os peixes, e alimenta uma multidão. Estava todo mundo muito feliz, todo mundo satisfeito. Você imagina, você chega num lugar, de repente junta uma multidão, e você está junto, é discípulo de alguém, e esse alguém diz assim: olha, está todo mundo com fome, alimenta a multidão. E aí você diz: tem aqui meia dúzia de coisas, tem 5 pães, 2 peixes. Isso aqui não dá para alimentar nenhum, quanto mais uma multidão. Jesus: não, pode alimentar. Dá a graça, começa a compartilhar aquele negócio. Todo mundo começa a comer. Uma multidão de milhares de pessoas, mais de 5.000. E eles vão comendo, vão se alimentando, todo mundo come e ainda sobra. Pensa no negócio que deve ter dado orgulho. Já pensou? Já pensou o que seria ser discípulo de alguém assim? Alguém que vem andando pela rua e alguém está cego. E aí ele diz: fica curado. E a pessoa fica curada? Ô mano, eu ia ter maior orgulho desse negócio. E aí, nesse momento que eles estão ali, sendo adorados pela multidão, Jesus fala assim: agora vocês vão fazer o seguinte, entra no barco, atravessa para o outro lado do mar, eu vou subir um monte para orar. Vocês podem ir na frente, vão indo. E eles vão. Jesus despede a multidão, sobe o monte, vai orar. Aí eles estão indo no barco, seguindo uma orientação de Jesus, e no meio do mar começa a dar tudo errado. Eles não resolveram nadar de noite. Eles entraram num barco porque Jesus mandou. E começou a dar tudo errado. E eles começam a ser confrontados pela tempestade. Começam a ser confrontados pelos seus medos. Todos nós, em alguma medida, em algum momento, seremos ou somos confrontados, sim ou não? A gente tem medo. Principalmente quando as coisas que nos cercam são inusitadas, são inesperadas, são maiores do que nós. Quando estão fora do nosso controle, aí que o medo toma conta mesmo. Mano, tá geladinho, hein? Se der para dar os dedinhos aqui estão... Tá bom, gente? Eu estou com frio? Fala para mim. Aí atrás tá bom, né? É que aqui na frente aqui é o... E para quem é cabeludo que nem eu, essa parte assim, ó, quando pega o vento gelado... tu tá rindo que tu tem cabelo, Eusébio. O vento gelado dá um negócio. Os dedinhos então dá só uma regulada aí, não precisa desligar não. E quando a gente olha para essas tempestades da vida, a gente tem algumas lições que esse texto vai nos mostrar. Diante das coisas que nos dão medo,
a primeira coisa que a gente precisa fazer é deixar de se apoiar na experiência. Porque existem duas maneiras de mover nessa vida. Ou você anda na experiência, ou você anda na fé. Não precisa me responder, mas em qual dos dois você se move mais? O texto vai dizer que aqueles homens entram no barco. E de acordo com o texto, a hora que Jesus vai até eles é a terceira vigília? Não, cadê? Quarta vigília. É a quarta vigília da noite. Sabe o que é a quarta vigília da noite? A quarta vigília da noite é aquele horário entre 3 da manhã e o sol nascer. Eles estão a noite inteira ali. E quem é que está a noite inteira ali? Quem está a noite inteira ali é Pedro. É Pedro. E Pedro, ele é pescador. Então a gente está falando de alguém que está uma noite inteira lutando contra a tempestade e movendo a partir daquilo que ele sabe fazer. E quantas vezes na nossa vida a gente gasta os anos, não são só dias e meses, às vezes nós gastamos anos a fio, movendo naquilo que a gente já sabe. E a gente vai trabalhando naquele negócio ali, fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, e esperando um resultado diferente. As ondas estão batendo, o barco está rodando, não sai do lugar, movendo naquilo que sabe, movendo na experiência. Quando nós estamos lidando com coisas que são maiores do que nós, quando as tempestades da vida vêm sobre nós e nós estamos movendo debaixo de uma palavra de Jesus, nós estamos debaixo do governo do Senhor, quando nós já somos filhos, porque só são filhos de Deus aqueles que aceitam a Jesus, aqueles que confessam o Senhor, quando nós estamos movendo nesse ambiente, debaixo dessa palavra, então, meu irmão, ó, é hora de parar de mover na experiência. É hora de começar a mover por fé, a caminhar por fé, a viver pela fé. O texto vai nos mostrar que quando chega aquele momento onde eles não têm controle, em outra ocasião, eles estavam no barco, só que nessa outra ocasião Jesus estava com eles no barco. E a tempestade era tão forte que o barco quase afundava. Eles chegam para Jesus e falam assim: mestre, não se te dá que morramos? Você não está vendo que a gente vai morrer? Duas situações semelhantes, onde, atravessando o mar, são apanhados por uma tempestade. E, quando eles olham, acordam Jesus, dizem: mestre, não se te dá que morramos, você não está vendo que a gente vai morrer? Todas as vezes que nós somos apanhados por situações e circunstâncias que nos fazem temer e tremer, é tempo de reconhecer a nossa incapacidade. Quem foi que te falou que você tem que ser capaz de tudo? Quem foi que te falou que você é obrigado a ter as respostas e a resolver todas as coisas? Quem te disse? Quem te disse que você é obrigado a acertar sempre? Quem foi que te falou? Esse peso, quem coloca não é Jesus. Ele diz: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Agora, quem quer acertar, acerta porque olha para Jesus. E só pode acertar, só pode vencer na vida quem reconhece que depende de Deus. Quem reconhece a sua incapacidade. Olha, eu sou incapaz. Porque tem tanta gente que é tão capaz, gente. O ser humano, ele é recheado de competências e habilidades. Nós somos capazes de muita coisa.
Você pode entrar lá naquele seu streaming favorito lá, com certeza você vai ver filmes que contam histórias de pessoas com capacidades extraordinárias. Mas a grande questão é o que eles fizeram com a alma deles. Porque homens e mulheres com capacidades extraordinárias hoje estão no inferno. E isso precisa ser dito. Existe céu, existe inferno. E alguns vão para o céu, mas a ampla maioria está indo para o inferno. Essa é a verdade, é o que a Bíblia diz. E por que vai para o inferno? Porque Deus condena? Não. Deus não condena. A Bíblia diz: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado, porque não crê no Filho do amor de Deus. Não é capaz de crer que existe um Deus para salvar. Imagina que você está no meio do oceano e é incapaz de crer que existe um navio que possa te salvar. Imagina que você está no meio de uma areia movediça afundando e é incapaz de crer que se você esticar a mão e segurar no cipó, você consegue sair. Imagina. É basicamente isso. Não é que Deus condena. É que o coração do homem se torna tão duro, tão vil, tão enganoso, que o homem muitas vezes se torna absolutamente incapaz de crer que existe salvação para ele. Só que existe em todo tempo o amor de Deus, em todo tempo a graça de Deus, em todo tempo a vida de Deus. Ninguém vive se não for por Ele, ninguém acorda de manhã se não for por Ele, o sol brilha por causa dele, a lua ilumina por causa dele, as marés acontecem porque Deus movimenta o universo inteiro. Nesse cenário, se o homem não reconhecer que ele é incapaz, ele está perdido, porque nós somos capazes de muitas coisas, mas não somos capazes de salvar a nós mesmos. Então, quando o vento é contrário, quando as circunstâncias estão batendo na gente, a tentativa das coisas é sempre empurrar a gente para trás. Vê bem, Jesus falou para eles assim: atravessa o mar, vão para o outro lado. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, vão para lá e eu vou encontrar vocês lá. Só que a tempestade se levanta de tal maneira que empurra eles de volta. E eles ficam ali naquele meio, lutando com a tempestade. Eles não conseguem chegar até Jesus. A luta é tão intensa que Jesus tem que vir andando em cima da água para encontrar com eles, para salvá-los. Quando nós estamos em situação onde foge do nosso controle, que nós não podemos resolver, é hora de confiar em Deus. E é tão mais fácil, gente. Se nós confiássemos em Deus todas as coisas, e não apenas as coisas muito difíceis, a gente já tinha resolvido tanto problema. Tem um filme antigo, está no YouTube, de graça, Em Seus Passos, o que faria Jesus? É inspirado num livro de 1800 e bolinha. E a história do filme é um andarilho que chega numa cidade e ele vai fazendo aquilo que Jesus faria, né? E é um filme que as pessoas, claro, né, como a maioria dos filmes evangélicos, né, ele é feito com pouco recurso, mas conta uma história muito, muito interessante. Se nós, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, pensássemos como Jesus faria, a chance de cometer erros seria muito menor, muito menor, muito menor. A gente não ia tratar as pessoas mal, a gente não ia guardar rancor, nem ia ser enganado. Mas depende da gente reconhecer a incapacidade. Quando a gente começa a caminhar nessa direção, então chega um momento. Porque na hora em que fica óbvio que não dá para progredir sem uma intervenção,
que o barco já está ali a noite inteira apanhando, as coisas não mudam, o cenário não muda, não sai do lugar. Quando isso fica claro, é nesse momento que Jesus começa a caminhar na direção. Sabe, quando, eu não sei a quantas anda a sua vida, mas eu quero te dizer que Ele está caminhando na tua direção. E esse é o ponto. O que não está resolvido? O que está faltando? Nessa noite Ele começa a caminhar na tua direção. Mas você precisa entender, precisa perceber que você depende dEle. Porque quando nós lidamos com circunstâncias inesperadas, ela revela os nossos medos. Elas nos fazem temer. E quando aqueles discípulos de Jesus estão no meio da tempestade, quantos deles vocês acham que tiveram medo? 1, 2? Todo mundo. Todos eles temeram. Isso fala que todos nós tememos alguma coisa. Todos nós temos as nossas próprias dificuldades. Todos nós temos as nossas lutas. Só que um deles assume o protagonismo. E talvez esse seja o ponto crucial, a grande chave, a grande virada. É o momento em que a gente começa a assumir o protagonismo, começa a fazer a escolha certa. Você imagina o cenário, tempestade a noite inteira, o barco quase virando, uma luta danada, de repente, tudo escuro, né? Já viu como é a noite de chuva, né? Às vezes o céu fica vermelho, né? Aquele céu. A única coisa que ilumina são os raios. Chuva, 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 chuva. Água de cima, água embaixo, o barco apanhando de todos os lados, eles lutando. De repente, no meio da chuva, no meio da escuridão, por cima da água, ele vem lá. Eu imagino logo, que eu tenho essa coisa muito visual, né? Eu imagino de repente daquela trovoada que clareia tudo, e de longe eles veem aquela sombra assim, em cima da água. E aí eles falam: o que é aquilo ali, mano? Tá chovendo a pampa. Não dá. Olha o cenário. Tá chovendo muito. O barco tá apanhando. Parece que vai afundar. Não dá para mergulhar e sair nadando. Não tem para onde correr. O que o texto fala? Eles olham para Jesus e pensam que é o fantasma. E o texto diz que eles gritaram. Então a gente está falando de um barco cheio de homem, na madrugada, no meio da tempestade, gritando. Igual criança quando acaba a luz. Já viu quando acaba a luz? Que as crianças gritam? Gritando. Com medo. Agora fala para mim que você não gritaria. Ô, mano. Você não me leva mal, não. É que eu já vi muita coisa. Já vi muita coisa. Então tem coisa que eu já não tenho mais tanto medo assim, né? Mas é uma situação assustadora. E aí, nesse momento, o texto vai dizer que de todos os discípulos, um deles fala assim: ô, não vem para cá não, hein? Se você é quem você diz que você é, deixa eu ir até aí. Porque Jesus de longe já deve ter: calma, sou eu. Sou eu que estou chegando. E aí Pedro diz assim: não. Se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. E aí, olha, esse é o ponto. Porque tudo que está acontecendo, tudo que está bagunçado, tudo que está fora de controle, só vai achar solução quando Pedro fala para Jesus: manda-me ir ter contigo.
É como se ele dissesse assim: olha, na minha tempestade, na minha dificuldade, eu não consigo resolver. Então, me faz avançar pela tua palavra. Porque tem coisas que nós não vamos resolver. A nossa espiritualidade não vai resolver. A nossa vontade de fazer não vai resolver. Eu tenho muita vontade de servir a Jesus, eu tenho muita vontade de ser um obreiro na casa de Deus, eu tenho vontade de ter uma célula, eu tenho vontade de fazer, cumprir o meu papel diante do Senhor, mas eu não consigo. Eu tenho vontade de ser crente, mas eu não consigo. Jesus, eu tenho vontade de ir ter contigo. Eu tenho vontade de te conhecer. Eu tenho vontade de conhecer a tua presença, de conhecer esse poder que todo mundo fala, mas que eu ainda não conheço. Por favor, manda eu ir ter contigo. Porque se Jesus mandar, meu amigo, aí a história muda. Aí a realidade muda. Aí é o momento que não tem vento, não tem tempestade, não tem noite escura, não tem nem medo, porque agora quem mandou foi Jesus. E fica muito claro uma coisa essencial, fundamental, que só recebe uma palavra rema, uma palavra de revelação, quem assume o protagonismo. Porque a Bíblia vai falar para a gente de duas dimensões da palavra. Existe o Logos e existe o Rema. Logos é aquilo que se conhece. Então, se você pegar a Bíblia, se você ler a Bíblia, se você abrir lá no seu YouTube, lá, um pastor, um pregador, um estudioso, você vai aprender da Bíblia. Isso é Logos. Mas se você pegar a Bíblia e você falar: Jesus, fala comigo, e aí você lê a Bíblia, e aí essa palavra entra no teu coração de outra maneira, fazendo um sentido totalmente teu, falando de maneira íntima, profunda, pessoal, resolvendo aquelas questões de foro íntimo. Isso é rema. Rema é a revelação da palavra. Então, aqueles homens sabiam que Jesus tinha poder para tudo aquilo, sabiam. Mas Pedro assume o protagonismo, e por causa disso Jesus fala para ele: vem. Ele recebe o rema. É hora de dar ouvidos à voz de Jesus. É tempo de andar sobre as águas. É tempo de... pastor, mas eu quero que a tempestade acabe. Meu irmão, presta atenção, nem sempre a tempestade acaba na hora que a gente quer. Algumas vezes Jesus acorda no meio do barco e fala assim: o vento para, mar para, acaba a tempestade, abre o céu estrelado e vamos embora. Mas em alguns momentos a tempestade vai continuar. E nesses momentos a única saída e a única solução no barco é o rema. É a palavra que vem de Jesus para nós e faz sentido, e revela, e fala contra a realidade. É aquela palavra que toca dentro, que ninguém, ainda que fale qualquer outra coisa para você, não muda nada. Vem a notícia, vem a tragédia, vem o caos, mas dentro tem o rema. E porque tem o rema, pode chover, pode ventar, mas mar, se prepara que eu vou andar por cima de você. Ou você acha que os outros discípulos não tinham fé? Todos eles tinham fé. Mas quem é que recebeu a palavra para sair do barco? Foi Pedro.
Qualquer um deles ali, se tentasse sair, afundava imediatamente. Mas Pedro, Jesus falou, vem. Esse é o ponto. Há coisas, há dimensões da nossa vida e da nossa espiritualidade que a gente só vai conseguir mover quando Ele disser, vem. Quando Ele disser, agora vai mudar, agora chega, agora é diferente, agora é de outra maneira. Só quando Ele disser, vem, é que você vai conseguir progredir. E é curioso, eu fiz questão de ler o texto todo, porque a gente olha para essa história, né? E como normalmente a gente vê o ponto, vê a sujeira na parede branca, né? Vê primeiro a mancha e o borrão, a história vai dizer que aconteceu o que com Pedro? O que a história fala que aconteceu com Pedro, gente? Hã? Temeu e afundou? Não, a história fala que ele andou sobre as águas. Temer e afundar foi um acaso, foi posterior. Mas lê a epígrafe, não sei se na tua Bíblia tem, mas algumas delas têm escrito, Pedro anda sobre as águas. Aquela partezinha de cima do texto, assim. Umas tem Jesus anda sobre as águas, outras tem Pedro anda sobre as águas. Uma loucura isso, porque qual foi o outro homem, além de Pedro, que andou sobre as águas? Hã? Tá, além de Pedro e Jesus, quem foi o outro? Você sabe de alguém na história aí? Que de repente... Então, meu irmão, Pedro pode ter tido medo, pode ter duvidado, pode ter até começado a afundar, mas o fato é que Pedro andou sobre as águas por causa de uma palavra de Jesus. Isso quer dizer que existe em Deus uma dimensão de coisas para acontecerem na nossa vida que estão muito além daquilo que a gente compreende e espera. E que Deus preparou para a gente passar andando por cima das águas. E é tempo de sair e vencer, meu irmão, e andar sobre as águas, assumir o protagonismo, entrar nesse tempo novo, porque, pastor, mas lá na frente pode ser que eu desanime, eu não sei, pastor, pode ser que eu tenha medo, meu irmão, o problema é do medo, o problema é do desânimo, porque lá na frente, se você desanimar, se você tiver medo, vai haver uma mão estendida. E esse é o ponto. Ele sai do barco, ele anda sobre as águas, no meio da tempestade, mas ele sente medo, ele começa a afundar, mas adivinha, Jesus estava lá. Ele começa a afundar, e Jesus estende a mão e falou, morre não é desse jeito que tu vai morrer não, eu tenho outra história para você. Tem um outro plano, um outro projeto. Você achou que ia morrer agora? Tem muita vida ainda. E fala para mim que a vida de Pedro não virou um exemplo. E olha que depois disso ele ainda negou a Jesus, hein? O que eu quero dizer nessa noite, a gente está encerrando, já são quase 8 horas, é que Deus está chamando a gente para viver um tempo de sobrenatural, um tempo de coisas novas e diferentes, um tempo de provar de uma outra relação com Deus, um tempo de provar de uma outra vida, ou de uma nova vida, porque eu não sei qual é a dimensão de relação que você tem com Deus, mas quem já tem uma vida com Deus, Deus quer fazer subir um degrau. Quem ainda não tem, Ele está com as portas abertas, falando, esse é o momento. Então, nessa noite, existe um chamado sendo feito. Existe uma expectativa de Deus por aqueles que ainda têm a intenção de sair do barco. Quem sabe esse alguém é você. E eu quero fazer uma oração, quero orar com você,
Se esse alguém é você, você que está aqui, você que está na internet, eu quero orar. Vamos nos colocar de pé? Discretamente. Se esse alguém é você, coloca a mão assim, ó, no coração. E nós vamos orar. Senhor, Tu és o Deus que sonda os corações, Tu conheces as profundezas da alma. Tu sabes, Senhor, das dores, das dificuldades e das nossas necessidades. Por isso, Senhor, nessa noite, nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor. Te dizendo, Senhor, que nós somos incapazes sim, nós somos dependentes do Senhor mesmo. E nós carecemos de ouvir a Tua voz dizendo, vem. Dá, Senhor, a bendita ordem para a gente sair desse barco, desse lugar, dessa zona de conforto, desse lugar que só tem nome de conforto, mas que não oferece conforto nenhum, que é cercado de medos, de pavores, que faz sofrer, faz cansar, faz apanhar. Faz-nos, Senhor, andar sobre as águas, em nome de Jesus. Leva-nos, Senhor, à Tua presença, em nome de Jesus. Conduz-nos, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém. Graças a Deus. Se, por um acaso, esse alguém é você, se nesse momento você tomou uma decisão, quando você fez essa oração, você falou assim, Jesus, ó, agora eu me entrego, agora é contigo. Se esse alguém é você, depois, no final, você vai me procurar e vai falar, pastor, olha, eu entendi, e eu quero ser de Jesus, e eu agora quero saber como é que faz essa caminhada. Existe toda uma caminhada, existe uma trilha, existe uma jornada, e cada um tem a sua, mas os primeiros passos são iguais para todo mundo. E eu quero te ajudar, quero te orientar, quero te conduzir nesses primeiros passos. Se alguém aí da internet também fez essa oração e tem esse interesse, então você vai me procurar aí pelo Facebook e vai mandar uma mensagem, a gente vai entrar em contato e nós vamos conversar para falar a respeito desses primeiros passos. Amém? Graças a Deus. A gente já está começando.